Sejam todos bem-vindos a mais um Make Pet Podcast. Eu fui intimado, convidado, convocado pelo senhor Ricardo Lucena para entrevistar esse cara que é uma referência em uma raça que já já eu vou falar que raça é essa. E pelo tamanho da grandeza desse cara, eu fiquei muito lisonjeado, dei uma estudada para tentar tirar algumas dúvidas aí de você que acompanha o podcast da Make Pet sobre essa raça de cão que, por sinal, nas pesquisas eu já descobri que é uma das mais queridas aí. Então, eu trouxe esse cara que tem autoridade no assunto e ele vai poder falar um pouco aí pra gente, tirar nossas dúvidas. É ele, Felipe Shitsu. Cara com experiência internacional e tudo isso vocês vão conhecer aqui nesse podcast. Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando desse podcast para falar da raça do meu coração, que é a raça Shih Tzu. Então, muito obrigado pelo convite. Massa. Cara, eu acho assim muito importante para as pessoas entenderem o tamanho, né, da autoridade que você é no assunto. Se apresente e fala um pouco aí dessa sua relação e como começou esse amor. Quantos anos tem desse amor aí a essa raça Shih Tzu? Certo. Meu nome é Felipe Silveira, eu sou formado em zootecnia na Universidade Federal do Ceará e desde criança sempre eu gostei de animais e de participar de exposição de cães. A minha primeira raça, eu ainda tinha 14 anos, eu criava pastor alemão. Então eu ia para as exposições com o meu avô. Então, com o meu avô, eu já viajava o Brasil todinho para exposições especializadas da raça pastor alemão. Isso aí com 14 anos. Então, aí eu criei 14, 15, fui até os 18. Quando eu entrei na faculdade, né, na faculdade de zootecnia na Universidade Federal do Ceará, eu parei de criar cães. E aí eu terminei minha faculdade de zootecnia, cheguei ainda a ingressar no mestrado em melhoramento genético animal, também na UFC, e aí decidi voltar a criar uma raça. E aí pesquisei, né, estudei sobre a raça e me identifiquei muito com a raça Shih Tzu. Então, em 2016, há 10 anos atrás, eu retornei a criar cães com a raça Shih Tzu. Então foi aí que eu voltei e tive meu primeiro contato com a raça Shih Tzu. Até antes disso eu não tinha. Então hoje já fazem 10 anos que eu estou dedicado exclusivamente à raça Shih Tzu. Eu já fui o melhor criador do Brasil, vários anos consecutivos da raça Shih Tzu. Também pelo Ranking Dog Show já fui o melhor criador entre todas as raças, também pelo Ranking Dog Show Criadores. Tenho títulos de cães meus, campeão, grande campeão, campeão pan-americano, grande campeão brasileiro, campeão latino-americano, campeão americano. Então, assim, todos eles somente dedicados hoje à raça Shih Tzu. Que massa. E para quem não conhece muito a raça Shih Tzu, qual é as características principais que essa raça carrega? Certo. As principais características, né, que eu diria. Primeiro, a docilidade. O verdadeiro Shih Tzu, ele não pode morder de jeito nenhum, mesmo um estranho que vá pegar o verdadeiro temperamento do Shih Tzu, ele não deve morder um estranho, não deve ser agressivo, então eles são calmos, eles são carinhosos, eles são afetuosos, eles são muito alegres, eles são muito dedicados ao dono, são cães que na sua fundação, né, eles foram, a fundação deles, há muitos anos atrás no Tibete, na China, eles eram cães de colo. Então, eles sempre tiveram essa função na criação. A criação deles foi dedicada a serem realmente verdadeiros cães de companhia de colo. Então, são cães que pesam de 4,5 kg a 8 quilos, ou seja, são cães de pequeno porte. São cães realmente para você ter ali no colo, ter no seu dia a dia. E o padrão da raça fala que o ideal é que seja de 4,5 kg a 7,5 kg. Então, se você pegar aí, ele é um cão de pequeno porte. Que as companhias aéreas aceitam até 8, 10 quilos viajar com você dentro do avião. Então, o Shih Tzu, ele pesa é o ideal, né? Que o padrão da raça fala, de 4,5 kg a 7,5 kg.
Ele é um cão que tem que ter no máximo 27 centímetros de altura de cernelha. O que é a cernelha? Quando ele fica em pé, a altura da cernelha ao chão tem que ter no máximo 27 centímetros. Outra característica, eles são cães braquicefálicos. O que são cães braquicefálicos? Assim, numa linguagem mais popular, né? São cães de focinho curto. Então, quando você for avaliar um Shih Tzu, ele tem que ter um focinho curto proporcional ao tamanho do crânio. Geralmente 1:4, o padrão da raça fala aí em torno de 2,5 centímetros. Mas se você me perguntasse, a principal característica seria essa, que são cães dóceis e são cães, verdadeiros cães de companhia. Bacana. E é um cão que se adapta fácil a terrenos, ou ele é muito mais doméstico mesmo? Como que é essa relação dele com outros terrenos? Ah, tem um sítio, ele se dá bem, Não, se adapta se bem, ou é... adapta, não, se adapta bem a vários tipos de clima, não, apesar de ser um cão de pelagem longa. A pelagem, muita gente acha que quanto mais longa, mais calor o animal vai sentir. Isso não é verdade, porque a pelagem ela serve como isolante térmico. Então ela vai proteger tanto do calor extremo quanto do frio extremo. Então são raças que se adaptam. A gente pode ter aqui no Nordeste, como tem gente que tem no Canadá, na Rússia, em regiões extremamente frias, como também tem gente que tem na África, em Israel, que são regiões quentes. Então, é uma raça que se adapta a diferentes temperaturas, a diferentes regiões, sem problema. E no quesito alimentação, existe alguma particularidade ou pelo menos uma recomendação sua por experiência de vida mesmo, de coisa de, ó, É, isso deve, isso não deve de jeito, de hipótese alguma. assim, eu sou a favor da alimentação balanceada de ração. Algumas pessoas utilizam a alimentação natural, né? Que faz. Eu não acho errado também. Porém, como eu tenho uma quantidade grande de cães, 20, 30, para você fazer uma alimentação natural e para você balancear aquilo, refrigerar e ter todo esse protocolo, eu sempre utilizei a ração balanceada mesmo, entendeu? Então, assim, o que eu percebo é que alguns animais eles têm mais sensibilidade e alergia a frango e a carne. Então, quando você utiliza ração de peixe, salmão, peixe branco, suíno, cordeiro, geralmente eles apresentam um fator alérgico menor a isso, né? Dentro da raça. Eu observo isso, que alguns cães eles têm maior propensão à alergia a frango ou carne. Então, de um modo geral, eu utilizo ração seca para todos os meus cães, balanceada. Quantos cães você tá criando? Adulto em torno de 30, né? Mas aí eu tenho uns idosos, tenho vários idosos, que aí esses eu não faço doação, ficam comigo. Hoje eu devo ter o quê? Uns 10 ou 12 animais idosos, né? A partir de quantos anos que você já que ele já entra nessa classificação de idoso? A partir dos 7, 8 anos. Só que é muito relativo, né? Por exemplo, alguns animais você às vezes começa a reproduzir mais tarde. Por exemplo, uma fêmea que você começou a reproduzir com 3 anos. Então, às vezes, você leva a vida reprodutiva dela até 7 anos, sem problema. Só que isso não é um padrão. Tudo deve ser acompanhado com um médico veterinário. Eu tenho médicos veterinários especialistas em reprodução que dão todo o suporte ao meu canil, que é o Dr. Erlon, que ele é uma grande autoridade na parte de reprodução animal no Brasil. Então, assim, por mais que eu tenha experiência, tudo dentro do meu canil, inclusive até inseminação, eu não faço inseminação sozinho, como muita gente faz. Eu sempre prefiro que até no caso de inseminação tenha um veterinário apto para estar fazendo aquilo ali nos meus cães. Eu não faço nenhum tipo de prática dessa sozinho. Então, eu tenho um veterinário que dá suporte ao meu canil na parte reprodutiva, na parte de vacinas, e é muito importante você ter esse suporte. Aí eu tenho um doutor Erlon, doutor Divens, que eu levo para vacinar, ou um clínico geral, doutor Vitor Madeira, doutora Cíntia de ultrassom. Então, assim, eu tenho um suporte, eu tenho uma equipe de veterinários para sempre estarem dando suporte
aos meus cães. Eu não faço nada assim, tá. Às vezes o animal tem 3 anos e não está mais apto à reprodução. Como às vezes você tem um animal de 8 anos e ele ainda está apto à reprodução. Então, isso é muito relativo. Toda vida você tem que fazer ali um hemograma, um ultrassom, avaliar o estado geral do animal antes de colocar ele em reprodução. Cara, que bacana. Existe para vocês criadores uma preferência entre o animal macho, o animal fêmea? O mercado em si, existe uma diferença de valor ou é uma raça que costuma ter o mesmo valor, independente do sexo do animal? Não, geralmente, de um modo geral, para companhia, quando a gente fala cães de companhia, o que são cães de companhia ou pet? São cães que não são destinados à reprodução. São pessoas que compram com o intuito de terem ali para companhia. Eles não têm o intuito de ter uma vida reprodutiva dos animais. Geralmente, esses animais, as fêmeas, ela tem um valor mais alto do que dos machos. Porém, para reprodução, não existe essa diferença de preço. Para reprodução é o mesmo valor e às vezes um macho pode até ser mais caro. Vai depender, como eu estou lhe dizendo, da idade que vende, do acordo que você fez, se você vende com títulos de exposição ou não, do pedigree do animal, da genética do animal. São vários fatores envolvidos que não tem como você dizer um valor fixo, entendeu? Vai depender da qualidade do animal, do pedigree, do que ele tem de título ou não, da idade que a pessoa está comprando. São vários fatores que vão fazer o valor do animal. E quando você escolheu a raça Shih Tzu, que você falou que fez um estudo, pesquisou, essa sua escolha teve um fator decisivo, assim? Pô, qual foi o fator assim que não, vai ser essa raça? O temperamento, primeiro, que era muito dócil, e aí era algo que eu queria, um cão que verdadeiramente fosse de companhia. São cães que não soltam pelo, então é uma coisa também que eu queria, porque às vezes você tem uma raça e eu sou muito alérgico, né? Então eu tomo loratadina, as coisas, então eu escolhi uma raça que não soltasse tanto, não solta pelo, na realidade, ele solta durante a escovação. Mas no dia a dia, no cotidiano, é uma raça com um percentual de que sol, mínimo que solta pelo. Realmente, ali quando tem um pelo velho, que cai alguma coisa, mas não são animais que têm uma muda esporádica de pelo. Não é uma raça que tem muda esporádica de pelo. Pelo tamanho também, porque cães de grande porte você necessita aí de um grande espaço para criação, necessita de exercício, sair para passear. O Shih Tzu não. O Shih Tzu, você criando ele solto dentro da sua casa, ele já está ali, já é uma rotina extremamente saudável para ele. Então, basicamente, foram esses os critérios que eu utilizei. E achei uma raça muito bonita, lógico, né? Pela beleza. Achei uma raça muito bonita e aí escolhi. Bacana. E o universo das competições, como que aconteceu? Visto que você já vinha, né? Quando tinha pastor alemão, você já olhava, já participava. E Isso. aí você vem para a raça Shih Tzu e entra também para as competições. As avaliações, com certeza, é diferente, né? De um pastor alemão, talvez ali os critérios de avaliação. Qual foi a diferença e como que foi essa sua inserção nesse mercado junto com a raça Shih Tzu? Como eu disse, né? Sempre eu gostei de participar de exposições, então eu já tinha um conhecimento do que era. A raça pastor alemão, eu participava mais das especializadas. Qual a diferença? São juízes especialistas que julgam a raça. Então, é um perfil de exposição diferente, mas que ambos estão sendo julgados, são julgados estrutura, dinâmica e qualidade do animal. No Shih Tzu, também é avaliado. O que é que o juiz avalia? Avalia se está dentro do padrão. Existe um padrão. Cada raça existe um padrão oficial da raça. E aí, Shih Tzu fala, como eu lhe disse, de 4,5 a 7,5 quilos. Como deve ser o formato dos olhos, como devem ser os dentes, pigmentação, textura de pelo, se o animal é saudável ou não, se o animal tem a movimentação correta para o que o padrão da raça exige, o temperamento do animal, se é um animal feliz, alegre, dócil, tudo isso ali no momento o juiz avalia na exposição.
Então, além da apresentação em si, da beleza do cão, a apresentação, o comportamento, tudo isso Tudo, é avaliado. tudo é avaliado o comportamento, que a gente chama o temperamento do cão, é avaliado de um modo geral a saúde, por mais que o juiz não tenha ali a aptidão de fazer exames, mas ele olha, a partir do momento que ele abre para avaliar os dentes do animal, ele vai ver se tem tártaro ou não, ele olha os olhos para ver ali se os olhos estão vermelhos, se tem uma úlcera, ou se os olhos estão saudáveis, olha a textura do pelo, se está saudável. Então, tudo isso o juiz ali avalia no momento. Então, a exposição de cães, ela serve também para fazer uma, como é que a gente pode dizer? Uma seleção. Ali, os juízes estão ajudando a selecionar os melhores cães naquele evento. Então, E por sinal, os melhores cuidadores, né? Porque com também tantos critérios, eles estão é, avaliando muito vocês, avalia, né? porque se você entra com um cão sujo, com a pelagem quebrada, com um grooming mal feito, tudo isso interfere. Ou se a pessoa não sabe apresentar, que quem apresentou os cães na exposição podem ser os próprios donos, como podem ser profissionais da área, que são chamados handlers. Então, tudo isso interfere, entendeu? Porque o juiz ali, ele só tem 2, 3 minutos para avaliar o cão. Então, quem souber mostrar melhor o cão, as qualidades do cão naquele momento, é que vai vencer no critério daquele juiz. E o olhar do juiz, ele é subjetivo. Às vezes, o melhor cão para um juiz não pode ser o melhor cão para um outro juiz. E não existe certo e errado. Ambos estão corretos dentro da sua verdade. Entendeu? Então é muito subjetivo. Os seus cães, você mesmo apresenta ou tem um profissional que apresenta? Que apresenta? Eu apresento, mas também eu utilizo profissionais. Depende, porque às vezes eu vou só com um para exposição, mas às vezes eu vou com dois, três. Então, quando eu vou com uma quantidade dessa, eu preciso de ajuda para alguém apresentar. Entendi. E como que você seleciona entre os 30 aí cachorros, cães que você tem? Como que você seleciona quem vai para a competição? Existe um momento de preparação para esse que vai competir? Então, primeira coisa, nós criadores, independente da raça, o intuito é buscar a melhoria ali dentro do seu plantel e da sua criação. Então, primeira coisa que você faz quando você faz um acasalamento, você já pensa ali na melhoria genética e no que aquele acasalamento poderia gerar de benefício. Então você já faz um estudo, você não acasala 2 cães só por acasalar, você já acasala esperando ter algo melhor daquele cruzamento. Então, quando nascem os filhotes, aí a partir do nascimento você já observa e você como criador vai fazendo a sua seleção. Inicialmente, assim que nasce, o que você pode avaliar mais é só o peso ao nascimento e a marcação do animal. Então a marcação para exposição é importante também, porque às vezes o cão nasce com a marcação errada, por mais que o padrão aceite, mas para exposição, para você expor, não não é, já é no meu olhar como criador, já seria um ponto negativo. Então você vai observar a pigmentação do animal ao nascimento, com 1 semana, 2 semanas, um mês, se a pigmentação já está boa, o peso do filhote. Aí você vai observando a dentição, como está se desenvolvendo. E aí você faz avaliações. Eu acho que a primeira avaliação, assim, de corte, para você saber quem vai continuar mais tempo com você para segurar para a exposição ou não, seria com 8 semanas. Então, 8 semanas, com 8 semanas eu acho que é, assim, a melhor idade para você fazer a primeira avaliação daqueles filhotes. E aí, com 8 semanas, você escolhe o que você considera melhor e continua cuidando dele. E aí você faz avaliação semanalmente, de 2 em 2 semanas, até você ter aí os 4 meses. Quando tiver 4 meses, aí você já pode fazer um outro corte, para saber quem continua ou não. E essa seleção vai até terminar a troca de dentes do animal, que aí demora em torno aí de 8, 9, 10 meses. Então é um processo longo que tem que ter paciência
E tem que ter dedicação, você vai ter que ficar cuidando desse animal. Às vezes você cuida até os 9 meses e não ficou como você gostaria. Então você acaba que não tem mais como vender praticamente nem como para a companhia e também não serviu para exposição. Então você faz uma doação. Com 9 meses o cão já não serve para comercializar nem para companhia. Muitas pessoas não querem. Qual é a idade? É, O público pet com 9 meses consegue vender, consegue, mas muita gente não quer. Quer um a filhote. idade ideal para É, venda. eu não vendo com menos de 2 meses e meio. O ideal para mim é a partir dos 3 meses. Eu acho que também vender antes dos 3 meses. Eu vendo com 3 meses, já com 2 doses de vacina PUP, que é uma vacina importada para parvovirose e sinomose, e mais a primeira V8. Então, tipo assim, eu nunca vendi, não sou a favor da pessoa que vende cachorro com 45 dias, 50 dias, 60 dias, eu acho muito novo, aí vai afetar, na minha opinião, vai afetar ali o desenvolvimento do animal, o tempo que ficou em contato com a mãe. Então, eu sou a favor de a partir em torno de, no mínimo, 2 meses e meio. O ideal a partir de 3 a 4 meses. Aí, com 9 meses, muita gente já acha muito adulto para comprar. Mas tem gente que até prefere, eu prefiro porque já está todo vacinado. Mas, de um modo geral, o público pet prefere aí entre uns 3 meses, no máximo 4. Para mim, o cachorro com 9 meses ele tá tão novinho Mas ainda. é muito novinho, é uma Mas o cultura, mercado tem uma. é uma cultura errada, né? Na realidade, é uma cultura que, infelizmente, as pessoas querem se você. Muita gente quer com 30 dias. Não, eu me responsabilizo, eu quero bem novinho. Quando na realidade é filhote, não há. Acha que não vai se apegar a você, que já passou do período, que não vai ser a mesma Uhum. coisa, e não existe isso. Um filhote de 3, 4 meses ainda é muito bebê ainda, entendeu? Então não vai mudar nada. É muito melhor você pegar um filhote com essa idade do que você pegar um filhote com 45, 60 dias. Um risco de pegar doença, imunidade e vários fatores, né? Com 3, 4 meses você já tem uma ideia aproximada de que peso ele vai ficar adulto, porque o Shih Tzu, com 3 a 4 meses, digamos, se ele pesa com 3 meses em torno de 3 quilos, geralmente ele duplica o peso até ficar adulto. Então, um filhote de 3 a 4 meses que pesa aí seus 3,2 kg, ele vai ser um cão de aproximadamente 6 quilos, que é exatamente dentro do padrão da raça do que pede. Então, existe muito essa cultura, infelizmente, né, das pessoas que querem o mais novo possível. Existe muito essa cultura. E nos campeonatos aí que você já participou aí, conta pra mim aí qual o mais marcante, qual o momento aí que você teve aí que você pode destacar pra gente em campeonatos. Eu já participei de alguns campeonatos bem especiais, né? O Bentley, no Brasil, a exposição mais importante do Brasil, né? É a exposição que a própria CBKC faz, que é a exposição, é uma vez ao ano a exposição da CBKC. O Bentley já ganhou o Best in Show 2 vezes nessa maior exposição feita pela própria CBKC. O Bentley também já venceu o Best in Show fora do país, no Paraguai, já venceu vários Best in Shows na Tailândia. O Bentley foi o melhor cão entre todas as raças da Tailândia de 2025. O Bentley foi o melhor Shih Tzu do Brasil em 2023 e o melhor Shih Tzu do Brasil em 2024. Foi o melhor Shih Tzu também da África do Sul durante 2 anos consecutivos. Esteve entre os 10 melhores cães de todas as raças do Brasil em 2023 e 2024. Hoje ele é o recordista da raça de Best in Show do Brasil. Ele tem 98 Best in Shows ao redor do mundo. E pra quem não tá entendendo, Bentley é esse rapaz aqui, isso é uma celebridade, ó. Só dormindo Só aqui. Descansar dormindo, na beleza bem dele. tranquilo. Só dormindo aqui. Bentley. E Aí, olha ele aí, ó, acordou, foi. todo premiado. Então, essa premiação que chama Best, Best in Show. eu até, tá vendo como eu estudei um pouquinho? É a premiação,
cachorro top do evento mesmo, né? De É, todas as categorias do isso, o que é o Best in number Show, one. né? Seria o melhor do show. O juiz ali, como o Brasil, nós seguimos a CBKC, que é filiada à FCI, que é uma exposição dividida entre 10 grupos aceitos pela FCI, mais o 11º grupo, que são cães ainda não reconhecidos pela FCI. Então, existem exposições de 11 grupos ou 10 grupos. Então, o juiz ali vai selecionar entre toda a exposição o melhor cão de cada grupo. Então, vamos ter 10, 11 cães para disputar o Best in Show. E entre esses 10, 11 cães que o juiz escolheu, ele vai selecionar o melhor do evento, que é chamado Best in Show. Então, o Bentley ele já foi premiado 98 vezes como o melhor cão do evento. Como o melhor cão, número 1 ali do Do evento. evento mesmo. Sem falar em que eu nem As contei assim, premiações de da segundo, categoria, não, né? de segundo, o melhor da exposição, de Ah, terceiro, de quarto, de quinto. Então, se for somar aí, eu aí acho, eu não varia. tenho, nem sei como Mas somar. então, assim, tem as categorias e tem esse geral, né? Então ele Começa. pode ser o número um da categoria dele, mas de repente ficar em segundo no geral. Mas tem uns que ele fica em primeiro na categoria e primeiro no geral. Não, a categoria seria assim: primeiro ele disputa ali a classe dele, ele ganha na classe, ele vai disputar a raça. Depois que ele disputar a raça, depois que ele ganhar o melhor Shih Tzu, aí ele vai disputar o melhor do cão do grupo 9, que são os cães de companhia. Aí ele tem que vencer novamente o grupo 9. O que para você entender o que seria o grupo 9, ele vai competir com Maltês, Lhasa Apso, Pug, Poodle, Chihuahua, Chihuahua pelo longo, curto, Bulldog francês. E aí o juiz vai escolher entre todas essas raças o melhor. Aí Entendi. ele passa por essa fase aí que vai poder disputar o Best in Show. Então, assim, tem que derrotar vários cães até conseguir chegar à disputa do Best in Show. É bem difícil, não é fácil. E como funciona a valorização do cão conforme vai ganhando campeonatos, vai. Vou dar um exemplo aqui, alguém vai fazer corte aí, vai fazer até piada. Em questão de cavalo, égua, o sêmen do animal costuma ter um valor muito grande e ele vai sendo premiado, vai valorizando ainda mais. Trago isso também para os cães ou não? Existe uma diferença? Sim, Ah, quanto mais premiado o cão, se você for vender o sêmen, lógico que é mais caro e os filhotes também são mais caros. Mas as hum, premiações, de um modo geral, no Brasil, você não ganha dinheiro. hum, Não é, a premiação não é dinheiro. A premiação são troféus, medalhas, alguma coisa para o seu cachorro, ração. O que você ganha ali são títulos que vai fazer com que seus animais sejam mais vale. valorizados geneticamente. Com Hum, isso, a sua linhagem, os filhotes, você vai poder vender mais caro, ter um valor agregado mais alto. Mas, por exemplo, o foco não é isso. O foco muitas vezes é porque, é como eu lhe disse, é a pessoa gostar, amar. Porque muitas vezes o que você gasta numa exposição é muito dinheiro e que nem dá lucro, entendeu? Era a minha próxima pergunta. Qual é o investimento feito para um cão participar de uma competição dessa? Quanto que vocês Não. investem ali para. Aí depende, né? Por exemplo, se for uma exposição dentro da sua própria região, e se você mesmo que for apresentar, então você vai pagar só a inscrição do animal, certo? Agora, se você já contrata handler, se precisa viajar, se precisa fazer fotografia, então depende. Tem exposição que você vai gastar R$ 500, mas tem exposição que você vai gastar 5, 10, 15, 20, R$ 30 mil para fazer uma viagem para o exterior, passagem de avião, hotel, alimentação, aluguel de carro, inscrição em dólar. Então depende. Isso é muito É, relativo. Existem exposições que você vai gastar menos e tem exposições que você vai gastar 50 mil, 60 mil, 100 mil. Tem gente aí que gasta muito dinheiro. Depende do. depende de onde o cara quer ir, né? É. Aí embora. Eu quero ir para a Rússia. Já imaginou uma passagem para a Rússia, ida e de volta? A É, inscrição do animal, hotel, alimentação, pagar o handler. Então depende. E o handler também tem handler de todos os preços. Tem handler que vai lhe cobrar para apresentar o animal uma vez, digamos, 200 ou R$ 150, como tem handler que vai lhe cobrar 500, 1.000, 2.000.
Não existe um padrão de preço. Isso aí é de profissional para profissional, questão de valores. Hoje, quantos cães premiados você tem que estão ativos para concursos, para competições? Ixi, eu não sei quantos cães eu tenho premiados, são São muitos. muitos. Quase todos os meus cães são premiados. Mas caramba. Os que não são premiados foi porque também teve a Covid, então durante a Covid eu tive que raspar vários cães. Ou o cão ficou com. É bonito, tem uma estrutura bonita, mas não tem um temperamento de exposição, que isso é importante. O animal precisa gostar. E tem Uhum. animal que não gosta. E aí não adianta você forçar. Então, esse animal não significa que ele não é apto à reprodução. Ele não foi apto ali a estar participando de eventos de exposição. Mas é um animal que você pode reproduzir e pode, através dele, você ter excelentes filhotes e dar continuidade ao seu programa de criação. Então, nem sempre um cão bonito, um cão dentro do padrão, ele vai gostar de exposição. Isso também é importante. O animal ele precisa gostar, ele precisa ali estar feliz, porque tudo isso o juiz também avalia ali no momento da exposição. Certo. E nessa preparação, a pelagem tem que ter um destaque alto nível, né? Tem É a- importante, porque são cães, o juiz ali, como eu lhe disse, ele está julgando o momento. Então, se o juiz ele vai avaliar a qualidade do pelo, se está bem cuidado, se o animal está bem tratado, são cães de companhia e de luxo. Então, eles têm que estar bem cuidado, independente de ser Shih Tzu ou não. Os animais eles têm que estarem todos bem cuidados, com a pele limpa, sem problemas de pele, porque isso é questão até de bem-estar animal. É muito importante o bem-estar animal. Hoje é uma das coisas mais importantes é o bem-estar animal. Então, o animal ele não pode estar ali se sentindo estressado, o animal não pode estar ali se sentindo fora de ambiente. Tudo isso é importante. Você pensar no bem-estar animal e como ele está ali. Ah, o meu animal está feliz? Vale a pena ele estar aqui? Ou será que só é eu que estou querendo e o animal estou fazendo algo contra a vontade do animal? Então, isso é muito importante, você observar o bem-estar animal, o temperamento, e se o animal realmente está feliz participando daquilo ali. E como começou sua relação com a Make Pet nessa preparação de pelo, no banho dos seus animais? Como que. E quanto tempo tem nessa relação já sua com a Make Pet? Então, meu contato com a Make Pet inicial foi através do Beto. O Beto é ele é handler e ele me ajuda, ele cuida de alguns animais meus para, para exposição. E o Beto já usava os produtos da Make Pet e conhecia o proprietário da Make Pet. E aí ele falou para ele, olha, eu tenho um cliente, o Felipe, que é criador especializado da raça. E aí eu entrei em contato e aí se iniciou essa parceria. Já tem aí, é desde o ano passado, já faz um ano já essa parceria da gente. E aonde eu vou, eu levo os produtos da Make Pet, meus cães são preparados com os produtos da Make Pet, dentro como eu gosto de falar para todo mundo. Dentro do que eu posso usar, tudo eu uso, mas às vezes cães de exposição ainda exigem alguns produtos a mais que às vezes hoje no Brasil ainda não tem. Então eu converso com ele, já disse, olha, tenta formular esse produto que a gente viu nos Estados Unidos, ou viu na Ásia. E a MakePet está evoluindo muito, muito. Muita gente hoje que eu conheço usa, ama os fluidos, a linha de shampoo, de condicionador, são produtos que realmente evoluiu muito e a qualidade realmente é alta qualidade. Porque eu já usei e uso ainda produtos os mais famosos do mundo e eu posso dizer para você que os da MakePet não ficam nada a dever. Nada, nada, nada a dever. Uma característica nos produtos da Make Pet que te ganhou, que te conquistou. Vamos lá, falar do shampoo, né? O shampoo eu noto que realmente faz uma limpeza com um cheiro muito bom sem ressecar a pelagem. Porque o shampoo, como a função do shampoo é abrir cutículas, então muitas vezes você usa um shampoo que deixava o pelo extremamente seco e ressecado.
E eu notei que os shampoos da Make Pet não. Além de abrir o pelo, proporcionar uma limpeza realmente profunda, não resseca e tem um cheiro muito agradável. As pessoas gostam muito. Da linha de condicionador, o que eu poderia dizer que o condicionador realmente sela bem a cutícula, porque alguns condicionadores você usa e você nota que o condicionador ali ainda tá faltando alguma coisa para ter ali o selamento da cutícula, não ficou legal. Então, uso bastante e gosto. Tem as linhas deles também, da Make Pet específica, que seria shampoo, máscara e fluido, é o que eu Um mais kit, né? Um gosto, é os kit de kits, que é o que eu hidratação. mais gosto, porque aí você pode fazer ali um cronograma de acordo com o que o pelo do animal está precisando. E gosto bastante do de uva, ácido hialurônico, o kit redutor. Hoje eu fiz no Bentley o kit redutor, que é um fluido que, assim, inclusive vários criadores de orc usam, estão gostando muito, que é para escovação. Porque você nunca deve escovar a pelagem do animal a seco. Então, esse fluido ajuda muito na escovação, quando cria um nó, para não estar ali tendo atrito e quebrar o pelo. Então, são produtos de altíssima qualidade. Então, assim, você, como um formador de opinião, você é um influenciador também. Você, para a raça Shih Tzu, indica os produtos Make Pets, faz uso. E para outras raças, que você, assim, existe alguma particularidade no produto Make Pet que você pode até dizer, cara, e isso cabe em outras raças também, pelo seu conhecimento com animais mesmo, com cães? Não cabe em todas as raças. Tem um shampoo de neutralizador de odor, que é excelente, para pessoas que têm animais de grande porte, que liberam um grande odor, ou raças tipo Chow Chow, Shar-Pei, Cox Spaniel, que às vezes tem um cheiro mais forte. Esse shampoo neutralizador de odor é excelente. Ele realmente faz a retirada dos odores. É um outro shampoo que eu gosto bastante, é o Suave, porque o Shih Tzu e alguns animais têm a região dos olhos bem sensíveis. E esse shampoo eu uso com segurança nos meus filhotes, nunca tive problema. Nos Shih Tzus, que são cães que têm um olho grande e um pouco exposto, então é importante você utilizar um shampoo que não agrida essa parte ocular do animal. Então esse shampoo suave é excelente. E as máscaras. As máscaras você pode usar em várias raças aí, que não só Shih Tzu, né? Aliás, a Apson, Maltês, Yorkshire, Cox Spaniel e várias raças que você pode estar fazendo aí uma hidratação sem problema algum, que eu indico para todas as raças, sem problema algum. Felipe, fala pra gente aí, quais as principais doenças que afetam essa raça? Pronto. De um modo geral, o que eu diria para as pessoas? Avaliar a questão da visão, da saúde ocular do animal, a saúde dos olhos, né? Porque como são olhos grandes e expostos e são muito sensíveis a entrar poeira, areia, o pelo dentro do olho. Então eu indico, independente do animal ser de exposição ou não, você fazer a limpeza diária dos olhos dele, utilizar um colírio lubrificante, é saudável. Se você. Outra coisa importante, a saúde renal. É muito importante, é uma das coisas que eu vejo que atinge muito a parte dos shih tzus, é a saúde renal. Então, você fazer ultrassom para ver ali se o animal está criando pedras na bexiga ou nos rins. E de um modo geral é isso, é só rim e olho, porque são cães extremamente saudáveis. E aí eu indico, você pode fazer uma ração, eu gosto de dar para os meus animais. Eu misturo água na ração, um pouco de água morna ou até água mesmo, deixa amolecer, porque isso aumenta a quantidade diária de água ingerida pelo animal. E eu tenho percebido que isso ajuda muito a evitar problemas renais, entendeu? E questão do olho, como eu disse, você cuidar da higiene ocular. Se você vê que ali o pelinho tá entrando dentro do olho,
Você vai lá, pode pegar um algodãozinho com soro fisiológico e fazer a limpeza, tirar do olho, porque aí isso aí vai evitar problemas futuros. Então é você cuidar, é prevenir para não ter o problema. Mito ou verdade que não podemos cortar totalmente o pelo de frente o olho do Shih Tzu? Não, é mito. Você pode cortar, você pode raspar ele no zero, você pode fazer tosa asiática, você pode fazer tosa bebê, porém, a partir do momento que você corta aquele pelinho dele, você tem que dar uma manutenção semanalmente ou mensalmente da tosa, porque aquele pelo vai crescer e provavelmente vai bater no olho. Então você tem que tomar o cuidado para esse pelo não crescer e ficar batendo no olho e não machucar o olho do animal. Então, se você decide que vai manter ele tosado, não é tosar uma vez agora e a cada 3 meses, não. O ideal é pelo menos uma vez por mês tosar e dar banhos toda semana. E observou que o pelinho tá crescendo, pegando do olho, você já fala pro tosador, mostra para ele fazer o corte e evitar tá batendo no olho. O problema é esse. E se você quiser deixar grande, também não tem problema. É só você prender, fazer a limpeza e não deixar o pelo estar entrando dentro do olho. Sobre o banho semanal, mensal, como que a pessoa avalia o momento de dar um novo banho no pet? Ou se banho demais também pode até fazer mal. Como que você avalia isso? Olha, eu não. Isso aí para mim não tem um padrão. O pet, ele vai. A quantidade de banhos dele vai depender do estado de higiene do animal. Tem cães que você consegue manter um banho por semana, peludo. Como tem cães que você vai precisar dar 2 banhos por semana. Ou tem cão que você banhou hoje e amanhã tá imundo. Pisou na lama, sujou as patas, fez cocô e se sujou. Então você ali é questão de higiene, você que vai saber da rotina do animal. Lógico que quanto menos pelo, se você mantém ele no tosado, a tendência dele se sujar é bem menor do que o animal peludo. Então, o animal peludo ele vai exigir mais cuidados diários, escovação, banhos, não criar nó, tudo isso é importante. Então, não existe um padrão, eu vou dar só um banho por semana. Não. Tem cão que às vezes você banha de 15 em 15 dias e ele tá super limpo, raspado. E já tem cães que entra dentro da vasilha de água, se suja e vai para areia, então é relativo. Não Tá. existe um padrão, de animal para animal. Mito ou verdade que enquanto mais pelo, mais calor? É mito. O pelo, a pelagem do animal, ela protege do frio intenso e do calor intenso. Então, eu raspei o animal, ele vai deixar de sentir calor. Não, não tem nada a ver, é totalmente mito. Até porque a maior parte da respiração do animal, da troca de calores, são pelas almofadas plantares, né? Do animal. Então, não afeta. Você pode ter seu animal com pelo arrastando no chão, ele não vai sentir mais calor do que um animal raspado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um mito, é um grande mito isso. Pois, muito bacana. Quero te agradecer Muito obrigado. por Foi participar. excelente. O Bentley só fez dormir aqui. Será que deram para ver pelo menos a carinha do Bentley? Bentley. Hein, Bentley? Tá bem Será que tranquilo. alguém viu ele? Cadê o rostinho? Aonde é? Pra cá? Acho que será que viu? Aí, ó. Bentley. E aí? Bentley premiado, premiadíssimo. Vamos ver aqui, né? Só pra assistir bem aqui, ó. Pronto. Ih, tá cortando ele? Não, tá mostrando agora, ó. Esse é um cão premiadíssimo. Hein? É muito lindo ele. É um lorde. Mas é isso. Agradeço. Muito Que obrigado, surjam pessoal. novas oportunidades aí para você estar compartilhando desse conhecimento, né, tão rico aí. E que o Bentley e outros mais que vierem aí, criado por ti, possam ser cães vitoriosos. Muito obrigado. Eu queria agradecer a Make Pet pela grande parceria. Muito obrigado. Queria agradecer também ao Ari, ao Rony, ao Beto, a várias pessoas, aos veterinários que me dão suporte.
sozinho a gente não consegue nada, né? Então, Verdade. para ter um resultado desse é porque tem várias pessoas envolvidas que estão me dando suporte e me ajudando. Então, agradeço a todas essas pessoas, Ricardo, Fernanda do Rio de Janeiro, que é uma handler que apresentou uma cadela minha que participou da Nacional Americana de Shih Tzu, e todos que estão sempre aí dando suporte e torcendo por mim. A criadora do Bentley, que é da África do Sul, a minha amiga Paptchaya, que apresentou o Bentley na Tailândia, a Wintan. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas que sozinho a gente não consegue. Na realidade, é um time, né? E esse time pôde, através de dedicação de várias pessoas, conseguir esses grandes resultados. Agradeço a todos. Show. Galera, fique conectado com a Make Pet e com o Felipe Schitzo, arroba. O meu Instagram é Felipe Shih Tzu, né? Flipe e o nome da raça Shih Tzu, tudo junto. E Pronto. meu Facebook é Felipe Shih Tzu também. Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, vocês vão poder acompanhar meu trabalho Então é com a isso aí. raça. Segue lá, arroba MakePet, segue o Felipe Schitzo e eu, Ed Oficial também. Pode procurar lá que a gente também tá nas redes sociais, tá certo? Valeu, pessoal!